aqui para compartilhar novamente a palavra de Deus. Esperava o varão vir junto. Mas glória a Deus, não vai faltar oportunidade, né, pastora? Fevereiro ele vem. Aleluia. A gente marca outro culto para adorar a Deus, né? Novamente. Gostaria de chamar a pastora aqui. Vai estar trazendo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Como é que nós vamos receber a pastora? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço à minha esposa que faça essa oração pela pastora. Estávamos ansiosos para receber a palavra de Deus nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus querido, eu quero te apresentar, meu Deus amado, nesta noite, Senhor, a vida da pastora Ellen, Senhor, meu Pai, que está em tuas mãos, meu Deus amado, que ela seja canal de bênção, Senhor, instrumento usado nas tuas mãos nesta noite, Senhor, meu Pai, usa ela poderosamente, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, aquilo, Senhor, meu Deus, que vem edificar, Senhor, meu Deus, a nossa vida, Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço e agradeço, amém. Pode sentar, querido. Graça e paz, amém? Eu sinto muita alegria no meu coração, porque eu passei um tempo muito especial com o Espírito Santo, recebendo algo especial do Senhor sobre essa noite. E eu sei e creio que o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida nesse lugar hoje aqui. O Senhor escolheu a cada um de nós para estar aqui hoje. E o Senhor tem algo sobrenatural para liberar sobre nós. Eu digo isso com toda a minha fé. E eu creio que você não está aqui à toa. Deus tem um propósito muito especial com a unção que Ele vai liberar em nossas vidas nessa noite. Amém? Ainda nessa tarde, o Espírito Santo aqueceu meu coração com tanta força, com tanta direção específica, que eu fiquei muito surpreendida e muito alegre com a presença do Senhor ali. E em nome de Jesus, eu creio que uma liberação profética da parte do Senhor virá sobre sua vida hoje aqui. E o Senhor vai embutir você de armas especiais, de revestimento espiritual específico para alguns propósitos que Ele tem na sua vida em particular e na sua vida nesse lugar como igreja de Cristo. Amém? Feche os seus olhos comigo. Seja exaltado e adorado, Rei Jesus, Rei da glória. Teu é o governo, tua é a autoridade, tua é a soberania, teu é o domínio. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, toma-nos, 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 toma-nos em tuas mãos de poder e em teus braços de amor. Arregimenta cada filho e filha nesse lugar, para o teu exército poderoso nessa terra. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos declarar: venha o teu reino, Senhor. Nós queremos profetizar, Senhor, uma igreja viva, poderosa, audaciosa, cheia do teu Espírito Santo, cheia da tua presença, cheia da coragem que vem do Senhor, para realizarmos tudo aquilo que o Senhor tem plantado a cada um de nós nesse tempo, no lugar onde estamos, para proclamar que o teu reino vem, Senhor. Obrigado pela tua palavra poderosa, obrigado pela tua direção, obrigado pela tua revelação, obrigado pela vida dos pastores dessa casa, obrigado pela vida de cada filho e filha que entrou por essas portas. Ó Deus, obrigado por cada um que o Senhor chamou pelo nome, obrigado por cada um que o Senhor vai enviar para esse lugar, pela vida daqueles cativos, pela vida daqueles cegos, pela vida daqueles sedentos que caminham por essas ruas, que serão atraídos pelo teu poder a essa casa de oração.
Oh, no nome de Jesus, nos sacode com o teu poder, com a tua unção. Ministra aos nossos corações o teu amor sobrenatural e traz à existência a tua revelação, a tua direção, conforme o Senhor liberou dos altos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, toda oposição espiritual, a adoração, a palavra na tua casa. Arrebenta, Senhor, toda a cadeia, todo o grilhão na nossa mente, no nosso coração e movimentação no mundo espiritual. Na autoridade do nome de Jesus, tens a liberdade, Espírito Santo de Deus. Tens a liberdade, Espírito Santo de Deus. Amém? Convido você a abrir comigo sua Bíblia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. A gente vai estar lendo do verso 1 até o 5. Eu queria falar com você um pouquinho sobre o tema que foi proposto, sobre a síndrome de Lúcifer. Esse tema parece assustador, né? Parece um tema pesado, né? De batalha espiritual. Mas eu quero dizer para você que esse tema é muito profundo, e quando o pastor falou comigo, eu fiquei muito feliz que eu tinha ministrado esse tópico num seminário de louvor e adoração lá no Rio. E eu pude pegar aquele material, rever e trazer sobre a perspectiva de batalha espiritual, né? Porque ali eu falei mais na área de louvor e adoração. E em nome de Jesus, receba do Senhor algo especial nessa noite. Preste atenção numa coisa: se você entender toda a direção espiritual que está nessa palavra, você se apropriar disso e você fazer disso uma disciplina espiritual na tua vida, eu digo para você com toda certeza e na autoridade do nome de Jesus, que coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Obrigado, pastor. Coisas especiais vão acontecer na tua vida, na tua casa. Porque no momento em que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, há muito tempo atrás, e eu pude praticar e viver esses princípios na minha vida espiritual, no que tange a batalha espiritual, no que tange a confronto contra o inimigo, no que tange a constante batalha espiritual que a gente vive, as coisas se configuraram de uma outra maneira. E eu posso dizer para você no nome de Jesus que eu tenho uma vida vitoriosa em áreas que muito antigamente eu tinha muitas dificuldades. Claro que eu tenho dificuldades em muitas coisas até hoje, como todos têm. Mas nessa área específica de batalha espiritual, muita coisa se descortinou aos meus olhos e o Senhor começou a trabalhar de uma forma especial na minha vida. O que seria a síndrome de Lúcifer? A síndrome de Lúcifer tem a ver com soberba, tem a ver com desejar um lugar que Deus não nos deu, tem a ver com ambicionar coisas que Deus não designou para nós, tem a ver com lutar com armas humanas para forçar realidades espirituais que não cabem a nós. Está entendendo? Diga amém. Tem a ver com desvirtuar o foco da adoração que é tão somente devido ao Senhor Todo-Poderoso. Quando Satanás caiu da sua posição de honra, de glória, de virtude, ele estava fazendo coisas erradas. E eu acho muito interessante quando você vai ler lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, aquela profecia acerca de Tiro, que na verdade é uma perspectiva profética ali acerca da queda de Satanás. Eu acho muito interessante a escalada da queda. Se você observar aonde Lúcifer estava quando ele foi criado, com toda aquela glória, com todo aquele aparato de beleza com o qual Deus o criou, ele estava lá no terceiro céu. Você está entendendo? Lá, ao redor do trono de Deus, adorando junto ao trono, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele estava num lugar de exaltação, no lugar top, vamos dizer assim, assistindo junto ao trono de Deus. Mas quando foi achada iniquidade, soberba, vaidade, ambições que não cabiam em seu coração, ele foi lançado pelo próprio Deus do monte do Senhor. Ele foi lançado sobre a terra. Então ele do terceiro céu foi lançado sobre a terra. A primeira queda.
Está entendendo? Diga amém. E o destino final dele é ser lançado no lago de fogo e enxofre. A segunda e eterna queda. Daqui veio para cá e daqui vai para o lago de fogo e enxofre. Você está entendendo? Diga amém. Todo aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Existe uma diferença entre a auto-humilhação, quando alguém voluntariamente humilha-se a si mesmo. Esse acha graça aos olhos do Senhor. Esse acha misericórdia, bondade, amor. Mas aquele que a si mesmo se exalta tende a ser abatido. Foi assim com Satanás. Agora olha para o exemplo de Cristo. Quando você vai ver lá no livro de Filipenses capítulo 2, lá do verso 5 em diante, nos diz que ele humilhou-se, oh aleluia, a si mesmo. Ele estava exaltado em glória lá no terceiro céu, sendo o próprio Deus. E ele escolheu a auto-humilhação de se fazer carne e habitar entre nós. Ele desceu, ele escolheu descer. Ele humilhou-se a si mesmo por amor. Você está entendendo? Diga amém. Estando na terra, estando em forma de homem, ele mais uma vez humilhou-se a si mesmo e se fez o menor dos homens, se fez o mais servo. Você está entendendo? Se fez o menor, fez com que a sua morte expiatória fosse a mais humilhante de todas, aquela em que ele tomou sobre si toda dor, toda iniquidade, toda impureza, toda cadeia, toda prisão, todo grilhão, toda iniquidade de todos nós. E expiou por meio do seu sacrifício redentivo na cruz do Calvário. Se fez maldição, estando na terra se fez o menor dos homens. Você está entendendo? E aí ele desceu mais um pouco e conheceu a morte. Mas a morte não o deteve, porque o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Jesus humilhou-se a si mesmo. Agora vem a escalada do Pai com Jesus que se humilhou a si mesmo. Ele foi ressurreto dentre os mortos, voltou ao mundo dos vivos, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a promessa da palavra do Senhor é que além dele carregar todo o poder, toda a autoridade no seu santo nome, diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, se submetem ao poder e à autoridade que há no nome de Jesus. Aquele que se humilhou a si mesmo, Deus o exaltou soberanamente, e aquele que quis exaltar-se a si mesmo, Deus o abateu. Entende como funciona? Diga aleluia. É muito interessante quando a gente olha para a vida de Davi e para a vida de Saul. Sabe qual a diferença entre Davi e Saul? Essencialmente, Saul tinha a síndrome de Lúcifer e Davi tinha um coração quebrantado. Que é isso, pastora? Aonde está escrito que Saul tinha síndrome de Lúcifer? Preste atenção numa coisa. Se a gente for pesar na balança, uma vez eu estudando a história de Davi, eu questionei isso a Deus. Porque se a gente pesar na balança, moralmente falando, juridicamente falando, os pecados de Davi, sob essa perspectiva, foram até mais graves do que o de Saul. Vê se você concorda comigo. Saul, na história bíblica, você vai ver Saul cometendo efetivamente um adultério oficialmente? Não oficialmente, você não vai ver isso narrado ali. Você vai ver Saul cinicamente planejando o homicídio de alguém daquela maneira que Davi fez com Urias. Davi era oficialmente inimigo de Saul durante aquele período da perseguição de Saul em relação a Davi, achando que ele estava ambicionando o trono e tudo mais. E ele perseguia Davi, sim, de fato. Mas aquela perseguição era declarada. Agora Davi fez aquilo com Urias pelas costas. Você está entendendo isso? Então, moralmente, juridicamente, se você pensar, os pecados de Davi foram mais graves. Aí você vai ver aquele momento em que Saul se precipita e ele vai ali
e sacrifica antes da chegada do profeta sacerdote Samuel. E ali ele desagrada o coração do Senhor, porque ele sacrificou e cumpriu um papel que não era dele, porque aquele não era papel de rei, aquele era papel de sacerdote. Aí a gente diz assim: uau, que desobediência terrível. Mas quando Davi teve fome, ele comeu os pães da proposição. Você está entendendo? E ele não foi fulminado. Aos olhos da lei, o pecado de Davi teria sido tão grave quanto o de Saul. Mas pastora, o que é que você está falando? Você está confundindo nossa cabeça. Não, eu estou dizendo para você, querido, que o coração de Davi e o coração de Saul, as intenções de Davi e as intenções de Saul diferenciavam o que eles significavam diante de Deus. Porque o Senhor sonda o coração. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda o coração. Ei, talvez você tenha cometido muitos erros da sua vida. Talvez a tua vida tenha andado por caminhos que você se arrepende. Eu quero dizer para você que se o Senhor atraiu você, se o Senhor tratou você, se o Senhor purificou você dos seus pecados, se o Senhor plantou você na casa do Pai, é porque Ele tem um plano, um projeto especial na sua vida. E se Ele está fazendo isso, é porque Ele viu em você um coração quebrantado. Ele plantou em você, por meio do seu Santo Espírito, um coração quebrantado. Sabe o que Davi tinha que Saul não tinha? Um coração quebrantado e arrependido. A questão não era a gravidade dos pecados, porque se for passar a peneira, todos temos pecados muito graves. A questão era o padrão de arrependimento, as intenções do coração, aquilo que alguém queria ser perante Deus. Saul tinha síndrome de Lúcifer. Davi tinha um coração quebrantado. Ambos cometeram erros, mas um achou graça aos olhos do Senhor. Porque apesar de ter cometido erros terríveis, a intenção dele não era de usurpar a glória que era de Deus em nenhum momento. Mas foram atrapalhadas da natureza humana, que é falho, que é terrível e que tende à queda. Você está entendendo isso? Diga aleluia. Você já teve medo? 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Zedi. Temeu, pois, Josafá, e se pôs a buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o socorro do Senhor. Outras versões diz para buscar a ajuda do Senhor. Verso 5: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Agora pula comigo lá para o versículo 12, amém? Versículo 12, 2 Crônicas 20, verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Repete comigo: não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você crê nisso? Diga amém. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Eu quero ministrar para você nessa noite da parte do Senhor como estar de pé em tempos de guerra. Repete comigo: como estar de pé em tempos de guerra. Novamente: como estar de pé em tempos de guerra. Satanás está ativo nesse mundo para roubar, matar e destruir. E eu quero dizer para você que
O inimigo nos odeia não pelas obras que nós fazemos como igreja, não somente porque a igreja do Senhor ora, não somente porque a igreja do Senhor cura no nome de Jesus, não somente porque a igreja do Senhor proclama o evangelho do reino de Deus, não somente porque a igreja do Senhor ministra libertação aos cativos e aos oprimidos, mas Satanás odeia você e a mim porque nós existimos. Ele nos odeia porque nós existimos. E porque o Senhor nos encheu com o seu Espírito Santo e nos fez morada da sua presença. Ele nos odeia porque nós somos limitados. E apesar de todas as nossas limitações, nós somos humanamente, infinitamente inferiores em poder do que os anjos, por exemplo. Quanto mais querubins. Nós somos infinitamente mais fracos do que os anjos, os querubins e os serafins. Mas o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo. O Senhor nos deu o ministério da adoração. O Senhor nos revestiu com o poder e a autoridade do nome de Jesus. O Senhor nos fez representantes do reino dos céus na terra. Oh, aleluia. O Senhor nos fez embaixadores de um reino que é celestial aqui na terra. Você é uma autoridade espiritual, investido pelo Espírito Santo de Deus nessa terra. Comece a ter consciência disso e a caminhar revestido dessa autoridade no nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Aleluia. Como o inimigo veio para nos destruir, esse texto, essa história bíblica belíssima, nos conta e nos entrega algumas armas espirituais preciosas. Essa é uma história de uma guerra. Essa é uma história que aconteceu durante o reinado de Josafá. Nessa época o reino era dividido entre Israel e Judá, e Josafá era rei do reino de Judá. E houve uma ameaça externa de um grande exército que aglutinava vários povos, com um exército muito melhor armado, numericamente muito maior e muito mais preparado, que vinha contra o povo do Senhor. E a Bíblia nos diz que Josafá, quando recebeu aquela má notícia, sabe, meus irmãos, esse é um tempo que temos recebido muitas más notícias, muitos rumores de guerra, de falência, de demissão, de divórcios, de destruição de famílias, muitas notícias de filhos desgarrados dos seus lares, muitas notícias de frieza espiritual, de afastamento, de adultério, de corrupção e de tantas coisas terríveis, de opressão maligna, de depressão, de suicídio. Há 3 semanas atrás, lá no Rio, eu e meu esposo fomos surpreendidos com uma notícia muito, muito triste. Um rapaz que foi da 2ª Igreja Batista de Realengo, onde meu esposo congregou quando era jovem, onde meu esposo batizou e viveu a juventude dele, que era amigo nosso de juventude, era baterista da igreja, pastor. Um rapaz de 38 anos, casado, pai de 2 filhos, baterista da igreja, estava lá ministrando adoração todo domingo após domingo, suicidou-se. Ele estava em depressão, calado, sozinho, e não falou com ninguém. Ele tinha amigos, ele tinha pastores, ele tinha conselheiros, mas ele não falou com ninguém. Ele estava sofrendo de depressão há muitos meses e não pedia ajuda. E aquilo aconteceu. E alguém que tinha plena consciência de salvação, alguém que ministrava, e ficamos todos atônitos e perplexos e sem compreender aquilo que tinha acontecido. O presente século é corrido, é perigoso e nos confunde a visão. Você está entendendo? Diga amém. Em nome de Jesus, seja revestido do Senhor e da força do seu poder. Enxergue com clareza no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que os teus olhos se abram. Eu quero profetizar sobre a sua vida que os teus olhos espirituais se abram no nome de Jesus. Que os seus ouvidos espirituais sejam aguçados para a voz do Senhor e para a direção específica que vem do alto. No nome de Jesus, que toda confusão mental embutida pelo presente século seja dissipada da mente de cada filho de Deus no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor nessa terra seja uma igreja que enxerga com clareza, que ouve com clareza, que dá passos em direção aos propósitos do Senhor. No nome de Jesus, você recebe essa palavra profética, diga aleluia. Eu quero compartilhar com você 5 princípios. Primeiro,
Diga comigo assim: eu posso até temer. Diga comigo: eu posso até temer, mas eu não posso parar. O medo paralisa você? Quantas vezes o medo já paralisou você? Certa vez meu filho me perguntou assim: mãe, o que você faz quando tem medo de pregar? Que pergunta, né? O que você faz quando tem medo de pregar? Eu disse: filho, eu vou lá e prego com medo. Eu vou lá e prego com medo mesmo. Ele: mas como você faz isso? Eu disse: eu não sei. É na força do Senhor, meu filho. Ele estava com medo de apresentar um trabalho de escola. Eu disse: quando você tiver medo, pede para o Senhor: Senhor, me ajuda a conseguir fazer mesmo com medo. Você está entendendo? Diga amém. Eu não estou dizendo para você que em meio a grandes batalhas espirituais você não vai ter medo. Eu não estou dizendo para você que você está imune ao medo. Eu não estou dizendo para você que você está imune à dor. Eu não estou dizendo para você que você está imune à dificuldade. Não estamos, não. Mas eu quero dizer para você que na força e na autoridade do nome do Senhor, você vai prosseguir e o medo não vai te paralisar no nome de Jesus. É muito interessante o texto que diz assim: e temeu Josafá, e pôs-se a buscar ao Senhor, na iminência de uma guerra, na iminência do ataque do inimigo. Ele temeu, diga: ele temeu. Isso tem tudo a ver conosco, porque nós tememos. Quando vem as ameaças, nós tememos, meus irmãos. Por mais fortes, por mais espirituais que sejamos, por mais aguerridos que sejamos, por mais cheios de fé que sejamos, por mais que a gente conheça a Bíblia, por mais que a gente tenha lido muitos livros sobre batalha espiritual, na hora que a coisa aperta nós sentimos medo. A questão é o que você faz diante do medo. O texto nos diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. O texto podia dizer assim: Josafá temeu, tremeu e desistiu. Mas não. Josafá temeu e correu. Josafá temeu e foi sacrificar a deuses estranhos. Não. Josafá temeu, se apavorou e foi negociar com o inimigo para pedir acordo de paz. Não. Ele não negociou com o inimigo. Não se negocia com Satanás, amém? Não se negocia sua santidade, não se negocia sua dignidade, sua honestidade. Não. Não se negocia a sua pureza. Não se negocia a sua posição firme diante da palavra do Senhor. Inegociável, não tem troca, não tem negociação, não tem dinheiro que pague. Está entendendo? Diga amém. Aleluia, aleluia. Há pouco tempo atrás, meu esposo trabalha com seguros. E a gente trabalha muito com seguro particular lá no Rio de Janeiro. E ele recebeu uma proposta. A gente tem uma pequena empresa de corretagem de seguros. E aí recebeu uma proposta de entrar numa licitação. Sabe licitação? De um daqueles municípios lá da região dos Lagos do Rio de Janeiro. E aí falaram: Alessandro, você faz a representação lá para licitação e tal. E aí é tranquilo. É muito tranquilo. Você faz a representação da licitação, manda o número para a gente. E aí é o seguinte: se a licitação der 70 mil reais, 110 mil reais do seguro da frota lá da prefeitura, 30% é da gente. E aí a gente passa 30%, vocês passam 30% para nossa conta. E aí vocês ganham a licitação. Desse jeito, irmãos. Vocês ganham a licitação. Já vai ser publicado no Diário Oficial. Desse jeito, mas assim, com esse nível de descaramento negócio. E as pessoas têm um nível de descaramento, de impunidade, que não tem medo de gravar, de filmar, de nada. Aí meu esposo olhou e falou: como é que é? Aí ele: 30% tá ruim para você? 30%? Ah, então vamos renegociar isso. Ele: não tem negociação. Não tem negociação. A minha empresa é limpa. Nós não fazemos negociata, nós fazemos negócio limpo, diante de Deus e diante dos homens. Qualquer coisa diferente disso não nos interessa. Não nos interessa. Você está entendendo isso? Diga amém. Santidade não se negocia, dignidade não se negocia, pureza não se negocia, a sua fé não está em leilão. Amém?
Desse jeito. Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Quando você tiver medo, busque a face do Senhor. Quando você tiver medo, vai adiante. Diz: Senhor, me reveste da tua força, me reveste da tua fortaleza, me ajuda a prosseguir, Senhor. Me ajude a prosseguir. Sabe por quê, queridos? Porque toda vez que Satanás ameaça, toda vez que ele se levanta, é para te paralisar. A intenção dele é parar a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor não para. A igreja de Jesus não para. A igreja de Deus não vai parar, porque ela está cheia, revestida da autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Segundo princípio, diga comigo: apregoou um jejum. Repita isso: apregoou um jejum. Lá no versículo 3 diz assim: temeu Josafá e decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Jejum me fala de humilhação. Jejum me fala de quebrantamento. Jejum me fala de esforço espiritual. Jejum, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Às vezes não é um mecanismo de negociata com Deus. Eu vou jejuar, Deus vai me dar tal coisa. Aí eu vou jejuar muito mais para Deus me dar mais coisas. Não é assim que funciona, né? Você jejua e se humilha na presença do Senhor e coloca diante de Deus causas específicas, propósitos específicos, para que Ele venha agir conforme o querer dEle. Você se fortalece espiritualmente, você se humilha perante a face do Senhor e deixa o Senhor trabalhar, e deixa Ele te mostrar, e deixa Ele dar direção específica, querido. O presente século prega que não tem que ter esforço. Se esforça na presença do Senhor e você vai ver o céu se abrir, o sobrenatural acontecer nas áreas da sua vida que precisa de resposta de Deus. O céu se move na direção daqueles que buscam ao Senhor. O sobrenatural de Deus vem na direção daqueles que buscam a face do Senhor. Aleluia! Aleluia! Talvez você tenha abandonado na tua vida espiritual o hábito de jejuar. Hoje o Senhor convida você a fazer isso de novo. Faz isso. Faz isso. Do jeito que der para você fazer. Pastor, eu tenho gastrite, eu não posso ficar tantas horas sem se alimentar. Sacrifica um alimento específico. Guarda um período do teu dia, um período especial. Vai para o seu lugar secreto. Vai para o seu jardim secreto. Encontra o Senhor. Encontra o Pai. Gasta um tempo com Ele. Gasta um tempo especial com Ele. Vai para a beira do lago. Vai para a floresta. Vai fazer uma caminhada com Deus. Vai conversando com Ele. Vai ouvindo a voz dEle. Vai sentindo o que Ele tem para você. Gasta um tempo especial com o Senhor. Você vai viver algo especial, algo sobrenatural. Terceiro, diga comigo: unidade. Diga unidade. Segundo Crônicas 20, versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo. Tem outra versão que diz: juntou-se, pois, o povo. E vindo de todas as partes de Judá para buscar a ajuda do Senhor, ou buscar o socorro do Senhor. O povo se juntou. O povo se reuniu e foi buscar a face do Senhor. De todos os cantos do reino, o povo se juntou e veio orar, e veio clamar, e veio buscar a face do Senhor. É muito interessante que o povo não considerou: isso aí é um problema do exército. Tá vindo o exército lutar? É problema do exército, os soldados lá que resolvam. Isso aí é o rei que tem que se reunir com os chefes de estado, tem que reunir com os chefes do exército, resolver o que vai fazer lá e vão para a batalha. A gente só fica aqui esperando ver o resultado. Isso é problema do rei, é problema do exército. Não, é problema nosso, é problema da nação, é problema da igreja. Isso aí é problema do pastor, o pastor resolve. É problema da igreja do Senhor. É problema da igreja, é problema do reino. Você está entendendo, querido? A expansão do mundo islâmico, a invasão islâmica através de diversos mecanismos, seja através dos imigrantes, seja através de invasões efetivas, seja através de perseguição política, seja através da evangelização do Islã propriamente dita, através do mecanismo que for, é um problema da igreja de Cristo. Isso não é problema meu, não, isso é coisa lá do Oriente Médio. É problema nosso, sim, nós temos que orar por isso. Israel é um problema da igreja, sim, nós temos que interceder. A promiscuidade no meio do povo de Deus é problema nosso, sim, a gente tem que orar.
A corrupção no meio do povo de Deus, no meio de líderes cristãos, é problema nosso sim. Eu posso não fazer, mas é problema meu porque eu sou igreja. Eu sou igreja. Isso envergonha o reino do meu Deus, então me envergonha. Eu tenho que orar, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que me envolver. É problema meu sim. Está entendendo? Diga amém. Famílias sendo destruídas e saqueadas por Satanás, é meu problema sim. Irmãos, eu sou muito audaciosa com essas coisas. E por isso que eu falo para você, ora pelos seus pastores, ora pelos seus líderes. Porque a gente compra umas brigas espirituais que nem são nossas, irmãos. Além das batalhas espirituais pessoais que a gente já tem, igual a você. A gente leva filho para a escola, a gente atura desaforo de patrão. Pastores passam pelas coisas que todo mundo passa. Pastores têm problemas pessoais, pastores se cansam. Pastores choram. Sabia que pastor chora, gente? Pastor se aborrece. Pastor se cansa. E além das nossas batalhas pessoais, nós temos batalhas espirituais terceirizadas, que não são nossas, mas são de pessoas que a gente se coloca na brecha da oração por elas. Então todos os demônios, principados e potestades que estavam atuando naquela vida fazendo a festa, quando a gente se coloca como intercessor e como atalaia, se levantam contra nós. Então a gente assume batalhas espirituais que nem eram nossas. Não é assim, pastor? Não é assim, pastor? É desse jeito. Ore pelos seus líderes. Se importe. Se importe. E não só você se importe, mas catuca os outros para se importarem também. Você está entendendo? Diga amém. Eu digo isso pelo Espírito de Deus. Faça os outros se importarem também. Está entendendo isso em nome de Jesus? Rapaz, ora pelos seus pastores, se importa com seus pastores, cuida dos seus líderes, cuida das pessoas que cuidam de você, cuida daqueles que Deus revestiu de autoridade espiritual sobre a tua vida. Se importe. Não era problema do rei, era problema da nação. Tá vendo aquele desenho? Aquela foto ali? Aquela é uma formação militar de uma legião romana. Não de uma legião, mas de uma seção de uma legião romana. Uma legião romana tinha entre 2.000 a 3.000 homens. Aquela era uma formação, dentre muitas, de uma legião romana. O Império Romano dominou todo o mundo conhecido na época, na antiguidade. E essa era uma formação de batalha que foi a maior novidade na época e que fez com que o Império Romano avançasse sobre o território inimigo de uma maneira muito eficaz e muito assustadora para o inimigo. Eles faziam essa formação no formato de um cubo. E ali eles iam avançando contra o território inimigo, protegendo quem estava na frente com o escudo aqui. Estão entendendo? Quem estava do lado com o escudo aqui. Para trás, assim. Quem estava no meio, assim. Assim se formava uma espécie de caixa protetora. E eles iam marchando no mesmo ritmo, na mesma cadência, no mesmo ritmo. Quem estava na frente não podia ir mais rápido, porque ele tinha que esperar quem estava atrás, porque senão ele quebrava o ciclo de proteção e aí as flechas do inimigo iam penetrar ali. Você está entendendo? Diga amém. A igreja precisa marchar junta. Quem está na frente não pode acelerar demais e quem está atrás não pode ficar para trás. Você está entendendo? A igreja marcha no mesmo ritmo, na mesma cadência, na mesma direção. Batalha espiritual se ganha em unidade. Batalha espiritual se ganha assim, querido. Precisamos marchar juntos como igreja. Você sabe por que a igreja de Cristo tem perdido muitas batalhas? Eu digo a igreja de Cristo como um todo, a igreja cristã da terra tem perdido muitas batalhas porque governa como um reino dividido. E um reino dividido não subsiste contra si mesmo. Você está entendendo isso? O fogo amigo, as denominações brigam entre si. Os pastores muitas vezes em brigas, em guerras de vaidade, querem mostrar uma coisa para o outro e tal e tal. E aí vai abrindo aquela guarnição, o inimigo vai entrando, as flechas vão entrando e ninguém vê nada. Ninguém vê nada. O povo vê o granito do chão do templo. O povo vê o carro que o pastor fulano trocou. O povo vê a quantidade de membros que o outro batizou. E isso e aquilo, o programa de televisão do outro e tal, e tal, e tal. Mas a flecha do inimigo que está entrando no meio da guarnição, ninguém vê. Meus irmãos, seja um soldado que enxerga e que enxerga muito bem. No nome de Jesus, seja um soldado que marcha ombro a ombro
com a sua igreja, com o seu pastor, com o povo que o Senhor colocou do seu lado. Diga aleluia. Terceira característica de um exército que fica de pé no meio da guerra, no tempo de batalha, é a unidade. Eu disse, primeiro, apesar do medo, não se paralisa. Amém? Segundo, apregou um jejum. Terceiro, unidade. Quarto, diga comigo, pedir socorro. Clamou. Ainda no versículo 4, diz assim: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá. Reuniu-se, pois, todo o povo vindo de todas as partes de Judá para buscar o socorro do Senhor. Buscar o socorro do Senhor. Lembra do que eu falei no início? Do Heráclito, do rapaz que suicidou-se. Ele não pediu ajuda. Peça ajuda quando as suas forças estiverem indo embora. Peça ajuda, peça oração, peça socorro, peça intercessão. Está entendendo? Diga amém. Clame ao Senhor, faça um propósito com o Senhor, apregou em um jejum, busque ao Senhor pelas madrugadas, faça um voto com teu Deus, clame ao Senhor. Pastora, não tem nem mais raciocínio para eu clamar às vezes, então derrama as tuas lágrimas, então murmure sussurros, então fale, balbucie alguma coisa, então fala da sua dor com seus pensamentos, eu sei lá. Ajoelhe e chora, mas clame por socorro. Não para, em nome de Jesus. Você entende? Diga amém. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tempos de guerra precisamos ter firmeza. Efésios 6,10 nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força vem do Senhor, o poder vem do Senhor. Peraí, pastora, qual é a nossa parte? Só confiar. A força vem dele, o poder vem dele, a resistência vem dele. É interessante que quem nasceu de 80 para trás lembra do Rock Balboa. Estão lembrados? Rock 1, 2, 3, 4, 5, né? Daqui a pouco vai estar o Stallone usando fralda geriátrica e lutando lá e tal. Eu me lembro desses filmes na minha infância. E uma coisa muito interessante, que o homem apanhava, ficava com a cara toda roxa, terrível, desfigurado, e estava de pé. Caía e levantava de novo, todo quebrado, e apanhava. De repente, no mole do inimigo, ele ia lá e derrubava. O que faz de um lutador pugilista ou de MMA, ou seja lá do que for, um grande lutador, não é só a capacidade que ele tem de bater, não é só a capacidade e a habilidade que ele tem de atacar, mas é o nível de resistência que ele tem de apanhar e permanecer de pé. Apanhar, continuar de pé. Está entendendo? Flechada do inimigo e permanece de pé. Pode se levantar todos os inimigos espirituais contra você. Se você estiver revestido do Senhor e da força do seu poder, você não vai parar. Você não vai cair. Em nome de Jesus, eu profetizo, você não vai parar. Talvez você tenha entrado aqui hoje com desejo de parar. Aliás, talvez você tenha entrado aqui hoje determinado a parar. Eu digo para você, na autoridade do nome de Jesus, você não vai parar. Não vai parar. Não vai tombar. É o Senhor quem está na frente. É o Senhor quem garante. Se você entrou determinado a parar, o Senhor está determinado a fazer você prosseguir na força dEle e no poder dEle. Você está entendendo? Diga aleluia. Precisamos ter posicionamento espiritual, que é o último ponto. Posicionamento espiritual. Eu quero dizer para você que para ter posicionamento espiritual a gente precisa entender 3 coisas. Primeiro, não é na nossa força, é na força do Senhor. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Vou dizer de novo, não é na nossa força, é na força do Senhor.
Talvez você diga assim: Senhor, mas não há mais força em mim. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu precisei dizer isso para Deus. Pai, não há mais força em mim. Quando você diz isso para Deus, Ele toma você pela mão, sim. E diz: então agora você vai comigo aqui. Você está entendendo isso? Ele carrega você. Ele carrega você. O Pai Celestial carrega você. Mas você não para. Ora, machanda na mania malaça. Ele carrega você, mas você não para. Aleluia. Aleluia. Não há mais força em mim. Ele carrega você. Esse povo aqui sentiu a mesma coisa, olha. Lá no versículo 12 diz assim: ó nosso Deus, não irá julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Olha o que o povo disse, olha o que Josafá disse: nós não temos força para enfrentar esse inimigo que vem contra nós. Deus, eu não tenho força para enfrentar a luta que está passando na minha família, no meu casamento. Deus, eu não tenho força para enfrentar a quantidade de dívidas que eu preciso pagar. Deus, eu não tenho força para enfrentar o tamanho dos desafios do meu ministério. Deus, eu não tenho força para enfrentar a depressão. Deus, eu não tenho força para enfrentar a enfermidade que se abateu na minha vida. Deus, eu não tenho força para enfrentar o desemprego. O Senhor tem resposta para aquele que não tem força. Filho, é na minha força. Eu tomo você pela mão. Vai na minha força, na minha força. Acho que as melhores ministrações da minha vida foram aquelas em que não tinha uma gota de força em mim, você sabia? Porque não tinha nada de mim e tudo de Deus. Está entendendo isso mesmo, de verdade? Eu sinto muito a presença de Deus aqui, gente. Muito. O Senhor está nesse lugar, tocando na sua vida. Tocando na sua vida. Ele está aqui tocando na sua vida hoje. E você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui fortalecido. Receba a virtude do Espírito Santo que fortalece a tua alma, que fortalece o seu espírito pelo poder dele. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. A segunda coisa que eu entendo: primeiro, que não é na nossa força. Segundo, que nós não sabemos o que fazer. Olha só o que diz no versículo 11. Isso é muito lindo. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó Senhor Deus, não irás julgá-los, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Você já se viu assim? Pai, não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, ele vem. Quando você não sabe o que fazer, a providência dele vem. Não se desespere. Vou te contar um segredo. Se você não sabe o que fazer, bem-vindo ao time daqueles que creem. Porque os que creem normalmente não sabem muito bem o que fazer, mas eles confiam no Senhor e não param, eles prosseguem. Diga comigo: se você não sabe o que fazer, olha para quem está do seu lado aí, diga: você não sabe o que fazer? Então só crê. Está entendendo isso? Amém? Diga aleluia. Por último, mantenha os seus olhos no Senhor. A segunda parte do versículo diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Você não sabe o que fazer? Olha para Ele. Olha para Ele e prossegue caminhando assim, ó, juntinho, marchando juntinho. Olha para Ele e prossegue. A caminhada com Deus. Eu li essa ilustração num livro de discipulado chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Não sei se os irmãos conhecem, é daquele Lifeway, que é um grupo aqui do Canadá que faz esses livros de discipulado. E o autor diz assim, ele diz assim: a vida cristã, a caminhada cristã é semelhante a subir uma escada. Pensa uma escadaria. Só que essa escadaria está tudo escuro. Não tem iluminação. E Deus pega uma lanterna e ilumina um degrau de cada vez. Então ele ilumina um degrau, você olha aquele degrau e sobe. Enquanto ele não ilumina o próximo, você fica parado esperando a provisão dele. Aí ele ilumina o próximo degrau e você sobe. Ilumina de novo
e você sobe. Mas enquanto você está subindo, você não sabe quantos degraus tem ao todo. Você não sabe quanto tempo vai demorar para chegar. Você não sabe se você já está perto do final, se você está na metade, se você está no início. Você não sabe nada. Você confia e sobe. Confia e sobe. Olha para Ele e sobe. Está entendendo isso? Porque se nós soubéssemos o quão longe estamos, talvez nós desistiríamos. Ou se soubéssemos o quão perto estamos, nos precipitaríamos. Você está entendendo isso? Um degrau de cada vez. Ele iluminando o caminho. Desse jeito. O final dessa história, você já conhece. O Senhor pôs emboscada contra os inimigos. E quando eles chegaram no lugar de batalha, estavam todos mortos. Porque o Senhor desbaratou. Eles esperavam um exército furioso. E tudo que eles encontraram foi cadáver. Talvez o nível do medo que está no teu coração seja de quem vai encontrar um exército gigantesco. Confia e olha para Ele. No final você vai encontrar cadáveres, porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Aqui não tem lugar para a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer me fala de vida independente de Deus. Me fala de decisões autônomas. Eu faço, eu arrebento, eu vou. Lembra de Saul? Está demorando muito, o povo tá cobrando, me dá aqui que eu sacrifico. E foi. Adão, se esperasse Deus chegar na viração do dia, né? Lembra? Toda tarde, todo fim de dia, ele não estava lá? Eles não caminhavam juntos? Você já pensou nisso? Um dia eu fiquei pensando nisso, eu fiquei muito chateada. Fiquei pensando, Deus estava lá todo dia, gente. Estava em dúvida. Eva chegou lá, amor, come aqui a maçã, seja lá o que for, né? O fruto aqui, tá? Ele, sei não. Deus falou pra gente não comer. Vamos esperar o pai vir? Só um pouquinho, daqui a pouco ele tá aí. Aí eu pergunto, tiro a dúvida. Pai, eu posso comer? Que a serpente falou, né? Eva mordeu, não morreu, tá viva ali, você falou que ia morrer. Era só esperar um pouquinho. O pai já estava chegando. Já estava chegando. Não se precipite. Espere por Ele. Aqui tem coração de verdadeiro adorador como o de Davi. Não tem lugar para síndrome de Lúcifer. Não tem lugar para vida independente de Deus. Não tem lugar para precipitação vinda do inferno. Nosso lugar é na presença do Senhor nosso Deus. Fica de pé no seu lugar. Queria que colocasse de novo a canção do Apocalipse. Eu vou fazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Duas coisas. Posso fazer, pastor? A primeira coisa é, eu quero chamar aqui todos os irmãos da igreja, todos aqui na frente, fiquem enfileirados aqui, exceto o pastor e a pastora, e o irmão que está aqui na parte técnica, tá? Vem cá, sai do seu lugar, fica aqui, eu quero orar por você. Eu queria que o pastor também viesse, a pastora se puder, e nós vamos ter um tempo juntos de oração. Dá as mãos aqui, fica aqui na frente. Amém? Pode pôr a canção. Comece a se apresentar ao Senhor agora. Comece a se apresentar ao Senhor agora. E dizer para Ele os seus medos. Comece a dizer para Ele, Senhor, eu vim aqui à frente porque eu sei que eu sou teu soldado, porque eu sei que o Senhor me chamou para a batalha, porque eu sei que eu não posso parar, porque eu sei que nada pode me vencer, porque eu sou teu. Mas Deus, não há força em mim. Eu estou com medo. Eu não sei o que fazer diante dessa circunstância. Eu estou clamando por socorro. Eu estou olhando para Ti. Deus, eu estou clamando por socorro. Os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, aos olhos humanos pode faltar força. Senhor, aos olhos humanos pode faltar solução. Ó Deus, aos olhos humanos pode faltar coragem. Mas eu quero da parte do Senhor
liberar profeticamente na autoridade do nome de Jesus, que o revestimento que vem do Senhor, que o revestimento dos altos céus venha sobre a vida dos seus filhos nessa hora. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que a força que vem do Senhor venha revestir os teus filhos do alto da cabeça até a planta dos pés. Sejam cingidos. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo é o Senhor, seja exaltado e adorado. Rei da glória, Rei da glória. Adora o Senhor. Enquanto você adora o Senhor, põe emboscadas contra os inimigos. Oh, Santo, Santo do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Oh, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Ore canta na machona na mania manás, e na machona de manás. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, sobre cantaravasso. É o Espírito Santo de Deus. Abaraga sobre volterequete prai. Ah, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, meu Deus. Tu estás aqui nesta noite, Senhor, e o teu Espírito Santo está trabalhando sobre cada coração. Rique pravatorobe sobre tequeteresia e manchuricho sobre foterequetei. Amaraga sobre tecandaravachai. Uma caneta na tua mão. Essa vez que o Senhor está para assinar Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e
Aleluia, 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 aleluia. Alegra o teu coração, diz o Senhor. Alegra o teu coração, diz o Senhor. Alegra o teu coração, diz o Senhor. Cheguei para Sorobedai. Alegra o teu coração. Louve ao meu nome. Cante cânticos espirituais, diz o Senhor. Alabadarás. Alabadarás. Oh, requerai. Alabaxé. Para. Derequei. Demorou. Alabadarás. Chabarás. Ter que me sobre lá. Aleluia, 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 aleluia. Oh, cantarás. Aleluia. O Senhor fala algo no meu coração nessa noite. A igreja está preocupada com algo que não precisa se preocupar. Ela está pensando em sobrevivência. E o Senhor diz para não se preocupar com sobrevivência, porque na verdade quem sustenta é o Senhor. A única autoridade que nos é dada é de pregar o Evangelho. Nós queremos tomar a sobrevivência como uma autoridade. Isso não é autoridade. Sobreviver não é autoridade. Autoridade é pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia. Amém, queridos? Não se preocupe com sobrevivência. A igreja está muito preocupada se ocupando com isso, sobrevivência. E o Senhor quer operar milagres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Quero agradecer mais uma vez a pastora Ellen. Bênção de Deus. Pastora Ellen vai estar pregando também. Vai na Pastor Ricardo da Church of God. Acho que deve ser a esposa, né? Sim. Domingo de manhã, pode pegar, pastor. Domingo de manhã a pastora vai estar lá no Pastor Ricardo, Santo Spring, né? Os irmãos do Pastor Ricardo da Church of God aqui. Os irmãos sabem onde que é. Sabe, né, irmãos? Ali onde é a Drive Lice, né? Falei bonito, né, irmãos? Pelo pouco de tempo, né? Fico preocupado em falar inglês. Também se não souber falar Drive Lice, né, varão? Que vai ser do pastor, né? Deus vai nos ensinando. Amém, queridos? Amados, no domingo, nós temos a escola bíblica dominical. Eu vou convocar e não vou me cansar de falar aos irmãos, que começa às 9h30, né? Às vezes a gente se cansa, porque eu não vou falar mais, mas eu vou continuar falando, até a volta de Cristo. Nossa irmã deu risada ali, colocou o dedo até no nariz do irmão ali, dizendo, você vai levantar, né? Como dizendo que na verdade é ele que não acorda, né, varão? Oh, Jesus, essas irmãs são uma bênção, irmãos. Aleluia. Para acordar nesse frio, né? Mas venham aprender a palavra de Deus. Às 11h nós temos o culto da família. Por favor, traga a sua família, traga o seu vizinho. Convide pessoas para estar no culto, ouvindo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Segunda-feira tem o quê? Culto de oração. Estamos numa campanha desafiadora, pastora. 150 salmos. Estamos no Salmo 33, né? Não vou falar de quem é a idade. 33, né? 32, bem-aventurado. 33. Vamos falar de quem é a idade, né? 33 é a idade de Cristo, né? Que falam, né? Tem algumas irmãs que têm 33 aqui, mas não vou apontar não, eu sei, eu estou sabendo disso. Glória a Deus. Amém, queridos? Pastora, muito obrigado pela sua presença. Manda um abraço ao seu esposo. E em fevereiro nós vamos estar aqui adorando a Deus juntos, se assim o Senhor, né,
nos permitir e não sermos arrebatados, né? Se formos, amém, glória a Deus, iremos glorificar a Deus lá em cima. Vamos nos colocar de pé para o término do culto, amém? Aleluia. Deus ministrou grandemente ao nosso coração. Nós tivemos, como eu estava falando, 2 semanas de consagração, né? De jejum, e Deus falou muitas coisas. Eu creio que o Senhor, Ele vai estar operando grandes milagres ainda nesse lugar. Aquela canção que nós adoramos ao Senhor com ela, grandes coisas estão por vir. Amém, queridos? Eu creio que grandes coisas estão por vir. Vou pedir à minha esposa que faça a oração em nome de Jesus. Vocês estão percebendo que quando o tempo muda, nossa voz fica rouca, né? Aí os irmãos começam a pensar, né? Tá que nem o Júnior Trovão, né? Aquela voz grossa, né? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus querido, nós queremos te agradecer, meu Deus amado, por esta noite na tua presença, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fez neste lugar, Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nada que possamos fazer seria tão expressante, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, meu Pai. Deus, o que o Senhor tem feito por nós, meu Pai amado, não tem como nós agradecermos, meu Deus querido. Pai, em nome de Jesus, te peço por cada vida aqui presente nesta noite, Senhor, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, permaneça na vida delas, meu Pai amado, e que elas possam, meu Deus amado, fazer uso, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, leva, Senhor, meu Deus, a cada um para casa, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, Senhor, guarda, Senhor, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, Senhor, a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga: está encerrado em nome de Jesus. Pastora, trouxe os seus CDs? Não, nem falei do CD da pastora, me perdoe, pastora. Os CDs da pastora, para quem não sabe, pastora, ela também canta, viu, irmão? Você viu essa voz aí, um pouquinho da voz dela, né? Mas ela trouxe os CDs. Por favor, abençoe ela em nome de Jesus, queridos. Amém, queridos? Está encerrado. Não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor.